Saudações! Bem-vindo ao Bíblia Fácil Maranata. Deus abençoe a todos. Eu sou o seu instrutor, Maxwell Soares, e hoje nós vamos estudar sobre a morte. O que a Bíblia tem a nos falar sobre isso? Qual a importância desse assunto? Antes, vamos fazer uma oração. Glorioso Pai que estás nos céus, nos ajude a entender por meio da sua palavra o que o Senhor tem a nos dizer sobre a morte, mas também sobre a vida. Que o Senhor seja o nosso maior professor, o seu Santo Espírito. Que tudo seja para a sua honra e glória. Nos ajude a tomar as decisões de acordo com os seus ensinamentos. Não nos deixe cair em tradições não bíblicas, ou superstições, ou filosofias que não contribuem para o Evangelho. Nos ajude a estar firmados no Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Esteja com todos nós, em nome e por amor de Jesus. Amém. A morte, um assunto tão controverso no mundo religioso, devido a tantas tradições, ou mesmo filosofias, ideias não bíblicas, mas que acabaram se misturando na cultura e, consequentemente, na teologia. Então, precisamos tomar muito cuidado. Será que o que nós sabemos é realmente bíblico? Ou será que nós estamos sendo infectados por outras filosofias, outras ideias, ou mesmo até por filmes? O que é a morte, de acordo com a Bíblia? Bem, lá em Gênesis, capítulo 5, nos versos 25 a 27, olha só. Metusalém, também chamado de Matusalém, viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Então, o homem mais longevo, de acordo com a palavra de Deus, é aí Metusalém, ou também chamado de Matusalém, com 969 anos. Então, nós vemos que há exemplos na Bíblia de pessoas com idades bem avançadas ali. Mas o que aconteceu para que o ser humano morresse? Como nós vimos em estudos passados, o pecado entrou nesse mundo. E com o pecado, a morte. A morte é o salário do pecado. E logo a morte veio tanto para a humanidade quanto para os animais e toda a natureza. Para que entendamos essas realidades da morte. Bem, a morte para a realidade de todos, nós precisamos fazer algumas perguntas. O que acontece quando uma pessoa morre? Para onde vai? A consciência? Vamos ver então na Bíblia. Inicialmente, para entender a morte, possamos entender como ocorre a vida. Então, lá em Gênesis, capítulo 2, no verso 7, que elementos compõem a vida humana? Em Gênesis é muito claro. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a junção desses dois elementos, o pó da terra mais o fôlego de vida, esse princípio ativo, os dois juntos formam uma alma vivente. É necessário esses dois elementos na equação para que tenhamos uma pessoa, por exemplo, para que tenhamos um ser vivo. Então, pó da terra mais fôlego de vida, nós temos uma alma vivente. Se esses dois elementos ali se desconectam, então deixa de ser uma alma vivente. Mas então, o que é uma alma vivente? Será que nós temos mais textos para nos basear? Lá em Ezequiel, capítulo 18, no verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Bem, se nós substituirmos a palavra alma por pessoa, por exemplo, eis que todas as pessoas são minhas. Como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha, a pessoa que pecar, essa morrerá. Ou seja, é o ser todo, é o ser todo.
não é um espírito que sai, mas nós precisamos voltar de maneira bíblica ao que diz ali em Gênesis: pó da terra, mais fôlego de vida. Logo, os dois juntos, nós temos uma alma vivente. Então, aqui a alma, ela não é uma parte. A alma é o todo, é o conjunto todo, é o ser todo. Em Gênesis capítulo 3, verso 19, o que acontece com a pessoa no momento da morte? No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Bem, quando você analisa os elementos que compõem a vida humana, interessantemente, todos os nutrientes que você absorve com alimentação, por exemplo, eles não vieram do nada, mas inicialmente vieram lá da terra, mesmo que tenha passado por algum animal. Então, realmente, nós viemos pegando essa linha do pó da terra diretamente ali, ou indiretamente, da terra. E a vida que está em nós, esse princípio ativo, vem do fôlego de Deus, permitido ali a criação. Então, novamente, pó da terra, mais fôlego de vida, alma vivente. Porém, se ocorre a morte, então nós temos o corpo voltando para o pó da terra. E esse princípio ativo, esse fôlego de vida, volta para Deus. Ou seja, a alma é desfeita. A alma é desfeita porque a equação é desfeita. E quando você vê, por exemplo, em estudos, o que acontece com um corpo na natureza, ou a matéria na natureza? Normalmente, ou geralmente, há o processo de decomposição, por exemplo, por fungos e bactérias. Então, há uma reciclagem da matéria, voltando realmente ao pó da terra. Lá em Eclesiastes, capítulo 9, nos versos 5 e 6, existem pessoas que dizem conversar com os mortos. Isso é possível? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, nessa condição da morte é como um sono. Se é desfeita a equação da alma, ou seja, é desconexo ali então, fôlego de vida e o pó da terra, então não há como ter consciência. A pessoa é como se estivesse num sono. Tudo que ela é e foi fica gravado na mente de Deus. E lá em Deuteronômio, capítulo 18, nos versos 10 a 12, que advertência a Bíblia nos traz sobre a consulta aos mortos? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então, nem mesmo consultar aos mortos. E isso é o que é o Senhor? Isso é abominável. Mas por que seria abominável? Se a Bíblia nos mostra que os mortos não têm consciência de nada, é como se estivessem em um sono da morte, aguardando a ressurreição. A equação é desfeita. O corpo volta para o pó da terra e o fôlego de vida volta para Deus, e tudo que a pessoa é ou foi fica gravado na mente de Deus. Então não há como a pessoa se comunicar com os vivos. Então, quem está falando conosco? Por mais que pareça triste, lembre-se, o mal, o mal tenta pegar as pessoas pelo coração. E ele pode se manifestar
seja com o mesmo cheiro, a mesma voz, e ele pode sim ter informações que só determinado ciclo de pessoas tinha, porque o mal fica observando. Então, infelizmente, os anjos caídos, que hoje nós conhecemos como demônios, eles podem sim tentar pegar as pessoas pelo coração, tentar ali parecer com alguém querido que já faleceu. O mal não tem respeito. O mal não vai nos respeitar. Ele tenta realmente iludir, nos fazer de marionetes. Então precisamos tomar muito cuidado, que possamos estar sempre fundamentados na palavra. E lembre-se, os enganos nos últimos tempos seriam tão incríveis que, se possível, enganariam até os próprios escolhidos. Então precisamos estar sempre firmados na palavra, na verdade. Lá em João, capítulo 5, nos versos 28 e 29. Qual é o plano divino para resolver o problema da morte? Então, por mais que a morte pareça tão terrível, e ela realmente é, há um plano divino de vida. Não vos maravilheis disto. Por quê? Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, no sentido de que haverá uma execução. E queridos, lá em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 12, diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, aqui falando de Jesus, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, só há vida por meio de Jesus Cristo. Então, nós vimos que, biblicamente, o que é a vida? É o pó da terra, mais o fôlego de vida, e os dois juntos, nós temos uma alma vivente. Ou seja, eu e você, nós não temos um espírito que sai do corpo, no sentido como se fosse um fantasma. Nós não temos alma como uma parte. Nós somos uma alma. Nós somos uma alma. Cada um de nós somos uma alma vivente. Agora, se a equação é desfeita na morte, o corpo volta para o pó da terra e o fôlego de vida volta para Deus. E tudo que nós somos ou fomos fica gravado na mente de Deus. Mas a morte sendo terrível, Deus ainda assim tem um plano maravilhoso. E por meio do sacrifício de Cristo, pela sua graça, ele nos oferece a vida eterna. Então, a Bíblia fala sobre duas mortes. A morte que nós enfrentamos nessa terra, e essa é passageira. E a Bíblia também fala sobre a morte eterna. E veremos mais detalhes sobre o estudo do juízo. Mas, essa primeira morte, todos nós estamos sujeitos na terra. Essa primeira morte que é passageira. Agora, o que Deus quer nos livrar de maneira mais relevante para a nossa salvação, Ele quer nos livrar da morte eterna, para que possamos então ter vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então é possível que pessoas boas passem pela primeira morte? É possível, sim. E nós vemos exemplos. Mas aqueles que entregam sua vida a Cristo não precisarão passar pela segunda morte, a morte eterna. Então, aqueles que aceitarem a Cristo de todo o coração, se arrependendo dos seus pecados, aceitando o perdão e a graça do Senhor, receberão a vida eterna. A Bíblia nos mostra dois tipos de imortalidade. A imortalidade própria, que só Deus tem, por ser a fonte da vida, o autor da vida. E a Bíblia também fala sobre a imortalidade condicional, aquela que as criaturas de Deus têm ligadas a Deus.
ou seja, anjos de Deus que estão ligados a Ele, e também nós, filhos e filhas de Deus, que teremos ao estarmos realmente salvos em Cristo. Agora, Satanás e seus anjos não têm mais a vida eterna. E também os ímpios, aqueles que não aceitarem a Cristo, não terão a vida eterna, terão a morte eterna. E a morte eterna realmente é deixar de existir. Eu não posso conseguir vida por meio de pecado. Eu não posso conseguir vida por meio de obediência. Eu não posso conseguir vida por outro meio. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E, novamente, lá em 1 João, capítulo 5, aqui agora o verso 11 juntamente com 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então não tem como eu obter vida eterna por meio de pecado. Não tem como eu obter vida eterna por meio de outras coisas. Eu não posso obter vida eterna blasfemando. Eu não posso obter vida eterna em pecado. Vida eterna é só em Cristo Jesus. E queridos, lembre-se, por mais sim que seja terrível, há esperança. E uma prova é que o nosso Senhor ressuscitou. O sacrifício foi válido. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Há esperança da ressurreição, seja da criança ao idoso. E nós veremos isso, por exemplo, na gloriosa volta do nosso Senhor, a volta de Cristo, os mortos ressuscitando, os corpos sendo transformados em corpos de glória. Nós veremos algo maravilhoso, vivenciaremos algo maravilhoso, estaremos para sempre com o nosso Senhor. E alguém pode perguntar, mas eu ouço falar que Cristo está voltando já faz muito tempo. Pense, ele está esperando sua decisão. E também a volta de Cristo é o tempo de uma vida. Para aqueles que já faleceram, é como se Cristo já estivesse voltando para eles. Porque se não há consciência na morte, também não há a percepção de tempo. Logo, a pessoa dormindo e logo abrindo seus olhos, ela verá ali algo glorioso, algo maravilhoso. Mas é claro que posso estar ali tomando sua decisão sim por Cristo todos os dias. Por quê? Os dois momentos que a nossa vida é selada, ou na volta de Cristo, ou no momento em que nós morremos. Então, que possamos aceitar a Cristo todos os dias. E ainda que passemos pela primeira morte, que, que tenhamos a certeza de que entregamos nossa vida ao Senhor. E que Ele mostra essa esperança para nós, porque Ele vive e posso crer no amanhã. Mas também que Deus queira que você possa, ainda em vida, sem precisar passar pela morte, ver a volta do nosso Senhor, que está muito próxima. E vimos em estudos passados que os sinais estão às portas. A volta do Senhor está muito próxima. Vamos orar. Glorioso Pai que estás nos céus, no mundo religioso tão controverso, tantas ideias, tradições, filosofias tentam tirar a verdade de nós, mas nos ajude a estar firmados na verdade, na Sua palavra. Não nos deixe cair, não nos deixe ser enganados, mas nos ajude a termos discernimento espiritual, que o Seu Santo Espírito nos guie, e seja com cada um de nós, com cada família representada. Que tudo seja para a Sua honra e glória. Que possamos entender que a vida vem somente através de Ti. Não há como conseguir vida eterna pecando, ou blasfemando, ou sendo rebeldes. Só há vida eterna no Filho, no Senhor Jesus. E que possamos ter essa vida eterna no Senhor. Que possamos aceitar hoje essa verdade. E também levar essa mensagem de esperança que fala na Sua palavra, por exemplo, por meio da ressurreição. Que possamos estar com o Senhor sempre. E que tenhamos esperança também na ressurreição dos nossos queridos que já se foram. Glorioso Pai, esteja conosco até o fim.
que possamos todos os dias reafirmar em nossas vidas que o aceitamos e que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. É em nome e por amor de Jesus. Amém.